comigo aí. Se você está precisando de uma oração especial, talvez você esteja doente, passando por uma aflição, algo que esteja, aleluia, até mesmo fora do seu controle, saiba você que o Senhor está para te abençoar. E durante a pregação, vai compartilhando conosco, pode pedir oração que nós estaremos orando e o Senhor te abençoará de uma forma especial. Pai de amor, Pai querido, aqui está teu servo neste momento, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir o Senhor falar conosco. Usa ele, ó Pai, de uma forma grande. Não conhecemos, o Senhor não conhece o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe do que nós precisamos, sabe do que a igreja precisa. Venha trabalhar de uma forma poderosa. Usa teu servo, dando a ele sabedoria, dando a ele ciência, Senhor, da palavra, ó Pai. Dando a ele, Senhor, aleluia, raciocínio rápido para que ele possa administrar tudo aquilo que o Senhor tem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor Saulo, Deus abençoe sua vida, deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, boa noite para todos vocês. Uma segunda-feira linda, abençoada cada um de vocês, começando mais uma semana na qual é um novo horário, né? Saímos do horário de verão e agora nós estamos readequando o nosso horário biológico, né? E Deus é tremendo nas nossas vidas e na vida de cada um de vocês, amém? Eu quero ler aqui com os irmãos um texto muito conhecido pela igreja. Quero ler alguns versículos. Livro do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Vou ler para vocês. Paulo dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como um Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. E vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Capítulo 6, versículo 1. E vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Eu quero fazer mais uma oração por você nessa noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa leitura da tua santa e poderosa, magnífica, soberana palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor querido,
por ter essa oportunidade de anunciar, Senhor, a tua vontade na vida dos meus irmãos que estão ouvindo. Senhor, que tu possas, ó Pai querido, agir, transformar, Senhor, que nós possamos estar diante dessa palavra com o coração aberto, com o coração reconfortante. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos para todo sempre. Amém, amém. Esses dias mandaram um vídeo para mim no WhatsApp. Esse negócio de vídeo do WhatsApp é uma coisa tremenda, né? Tem coisa que a maioria das coisas que mandam não tem muito a ver com a gente. Mas tem coisa que é certeiro, né? E a gente fica refletindo e o vídeo que mandou foi de um pastor chamado Augusto Nicodemos. Esse pastor é o pastor da igreja presbiteriana, na qual eu gosto muito de ouvi-lo, de estudar a palavra de Deus. E ele tem a mesma proposta, a mesma visão que eu muitas vezes tenho de buscar na palavra de Deus, porque eu tenho a palavra de Deus como a minha regra de fé, como autoridade na minha vida, né? E ele falou algo, pastor Rodolfo, que eu fiquei assim impactado com aquilo que ele falou. Ele falou que ele conhece o homem de Deus pela forma que ele trata a esposa dele. Ele não conhece o homem de Deus, não impressiona se uma pessoa diz que é homem de Deus pelo seu conhecimento teológico, pelo seu conhecimento das escrituras, pelo seu cargo ou pela igreja que ele dirige. Não, o que impressiona ele, o que diz muitas coisas para ele, para avaliar se essa pessoa tem uma conduta de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, é a forma como ele trata a sua esposa e como a esposa trata o seu marido. E eu fiquei com aquilo no meu coração, martelando, primeiro pensando como que eu trato a minha esposa. E esse foi o primeiro pensamento. E o segundo pensamento foi: qual é a base bíblica que nós podemos usar para essa verdade? E me veio à mente esse texto do apóstolo Paulo, que escreve essa carta à igreja de Éfeso, e ele começa a explicar um grande mistério sobre o que é igreja. Se você quiser saber o que é igreja, se você quer saber o que é igreja biblicamente falando, faça um estudo da carta do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso, porque Paulo explica o grande mistério desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o mistério já estava sendo arquitetado, que é a igreja. E Paulo aqui no capítulo 5, ele está dizendo como que a igreja deve se comportar. E uma das diretrizes que ele dá para a igreja é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu comecei a pensar, o que é encher do Espírito Santo? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Encher do Espírito Santo, meus irmãos, eu comparo a vida cristã como um carro. A vida cristã é um carro. E o carro, para andar, ele precisa de duas coisas. Ele precisa da partida e ele precisa da gasolina. Então, a partida, a chave que dá a partida é Jesus. Então, nós temos que aceitar a Cristo para dar a partida. Mas se o carro não tiver gasolina, o carro não anda. Então, essa gasolina, esse combustível que nos faz andar, é a unção, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então eu comecei a perguntar, o que é ser cheio do Espírito Santo? Aí Paulo começa a explicar. Ser cheio do Espírito Santo, o que é? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças por tudo a Deus e sujeitando-vos uns aos outros. Até aqui nós pensamos que esse ambiente de ser cheios está acontecendo no período de culto, né? Imagine você no culto, e no culto nós vemos, né? Ou é para ser visto isso que Paulo disse, que no culto nós temos que ter salmos, uns têm hinos, outro tem cântico, um canta, outro salmodia, né? Outro agradece a Deus, né? E um se sujeita, é um clima de sujeição de uns aos outros. Mas de repente me parece que Paulo, assim como você está me vendo nessa câmera, Paulo parece que ele está filmando o ambiente de culto. De repente ele muda o cenário da câmera, porque agora ele vai começar a falar conosco sobre o ambiente familiar. Aí você me diz, mas pastor, é o capítulo 6. Mas quando Paulo escreveu, não tinha capítulo e nem versículo. Paulo escreveu numa direção só. E o capítulo 6 é uma continuação da explicação de Paulo do que é ser cheio do Espírito Santo. Então o que é ser cheio do Espírito Santo? Ele diz, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. E ele chega para os maridos e diz, vós maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E ele chega para os filhos e diz, filhos, honra o teu pai e a tua mãe. E ele chega para o pai e a mãe e diz, pais, não provoque a ira dos seus filhos. Então os irmãos percebem, né, que Paulo, a teologia de Paulo não está limitada apenas a um ambiente de culto, a um ambiente de igreja. A teologia de Paulo de que é ser cheio do Espírito Santo não é você apenas chegar num ambiente de um culto e glorificar a Deus e dizer, eu estou cheio. Não, é para todos os momentos da nossa vida, e é para todos os lugares aonde nós iremos frequentar, aonde nós moramos, aonde nós habitamos. E principalmente, o primeiro lugar aonde nós devemos ser cheios do Espírito Santo é na nossa casa, é no nosso ambiente familiar. Então, sobre essa introdução, eu gostaria de meditar com os irmãos. Vou ser bem rápido e bem sucinto, mas Deus colocou no meu coração para ter uma palavra referente à família, né? Ter uma palavra referente às nossas famílias. E o tema da minha mensagem hoje é o que Deus espera da sua família. Como é a família de um homem de Deus? Como é a família de uma mulher de Deus? Porque, irmãos, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Você pode ter um sucesso profissional, mas se sua família ruir, se a sua família acabar, se o seu casamento for uma ruína, então o seu sucesso profissional não valeu de nada. Se você tem um sucesso ministerial muito grande, quero te dizer que se você não for homem de Deus, mulher de Deus na sua casa, não adianta. Não adianta você salvar todo mundo e não salvar sua família, não salvar a sua esposa, não salvar o seu esposo, os seus filhos. Não adianta. Hoje Deus vai falar conosco muito forte hoje. Já está falando comigo, e eu quero trazer aqui para você 2 pontos antes de nós entrarmos nessa mensagem. Primeiro ponto, essa questão de palestra de família, de falar sobre casamento, falar sobre família. Graças a Deus, Deus tem levantado homens, pastores renomados para falar sobre família. Mas muitas vezes nós criamos uma ilusão, e da ilusão no seguinte ponto, que esses homens têm uma família perfeita e eu não consigo ter uma família perfeita.
Isso é uma ilusão muito grande, porque todos nós somos iguais e todos nós temos as mesmas dificuldades. Esses homens de Deus, na qual Deus colocou para servir nesse ministério, nós temos que orar por eles, porque eles estão levantando uma bandeira, vamos dizer assim, uma bandeira na qual o inimigo ele batalha muito contra. É uma grande oposição na vida deles. Então nós temos que orar por eles, né? Nós temos que orar pelo pastor Josué Gonçalves, pelo pastor Cláudio Barbosa, né? Por outros pastores também, que não me vêm à memória, mas que também trabalham nessa área. A minha oração é por vocês, para que Deus possa proteger vocês, né? Sob essa grande empreitada que vocês estão tendo e estão abençoando muitas famílias nesse país afora. Então esse é o primeiro ponto. Não é porque eu estou falando de casamento, porque eu tenho uma família perfeita. Não, a minha família tem algumas dificuldades, como a sua também tem. Mas graças a Deus que Deus deixou a sua palavra. E é na sua palavra que nós devemos encontrar abrigo, instrução, conhecimento e sabedoria. Amém? E o segundo ponto é que não adianta eu falar tudo isso que eu irei falar e você não aplicar na sua vida. Porque o que acontece muito quando se fala de família é que nós queremos aplicar na vida do outro, né? Então acontece isso muito no encontro de casal, pastor Rodolfo. Enquanto de casal, o pastor vai falar das irmãs: irmãs, sede sujeita aos vossos maridos. Aí o marido fala: tá vendo? Você tem que ser sujeito a mim, né? Lá em casa. Aí o pastor vai falar dos homens: ó, vós homens, amais as esposas como Cristo amou a igreja. Aí a esposa aponta. Eu quero te dizer que o seu casamento, sua família não vai mudar com esse tipo de atitude. Quando eu ouço uma palavra sobre família, quando eu ouço uma palavra sobre casamento, qualquer assunto, eu digo: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso colocar a minha vida na mesa, abrir o meu coração para o Senhor operar em mim. Então eu creio que essa palavra só vai surtir efeito na tua vida e na minha vida se nós abrirmos o nosso coração e colocarmos a nossa vida no prisma, no prumo, e dizer: Senhor, eis-me aqui. A minha oração é a oração do salmista, do Salmo 139, que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Olha só, e guia-me para as veredas eternas. Irmãos, isso é profundo, né? Essa deve ser a nossa postura quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, o que Jesus espera da nossa família? O que é ser cheio do Espírito Santo como família? A primeira qualidade é que Jesus espera que a nossa família busque a unidade. A unidade. O casamento, a definição bíblica do casamento está em Gênesis. Quando Adão, né? Adão dorme, Deus faz Adão dormir, porque Adão estava muito sozinho, estava se sentindo solitário, e Deus então vou dar um sono para Adão. E quando Adão acorda, a Bíblia diz que ele fica encantado, apaixonado por a criatura mais linda que ele já viu, que foi a mulher. E ele chega para a mulher e diz assim: tu és carne da minha carne e ossos dos meus ossos, e tu serás chamado varoa. Deixará o homem a sua casa e formará uma só carne. A definição bíblica do casamento é: o casamento é um processo na qual duas pessoas formam uma unidade, formam uma só carne. E esse processo de uma só carne, ele não acontece em um dia, em 2 dias.
em uma semana. Esse processo de uma só carne é uma vida toda. E é natural que quando eu busco essa unidade com a minha esposa, que isso acontece no casamento, a partir do primeiro dia em que eu me caso com a esposa, é natural que para se conseguir essa unidade, venha os conflitos. Os conflitos são necessários. É interessante pensar nisso, porque eu encontro muitas pessoas que dizem assim: eu estou casado faz tantos anos, eu nunca briguei com a minha esposa. Eu fico com umas 35 pulgas atrás da orelha. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele pode estar vivendo qualquer coisa, mas casamento não, ele não está vivendo um casamento. Porque o casamento, irmãos, é um processo de unidade. Para se chegar à unidade, é natural, é normal que tenha conflito. Por que é natural? Porque, irmãos, pensa bem, casamento é uma união entre um homem e uma mulher. O homem e uma mulher são dois universos diferentes. Um homem não pensa igual à mulher e a mulher não pensa igual ao homem. O homem, ele é muito prático. A mulher é muito detalhista. O homem, ele tem uma visão assim mais prática da vida. A mulher não. A mulher é cheia de detalhes. E coloque isso na equação da unidade, a cultura familiar. Que às vezes você veio de uma família e ela veio de outra, com costumes diferentes, com vamos dizer assim, com comportamentos diferentes. Vou te dar um exemplo, para você ver como que ocorre esses conflitos. O homem, quando era solteiro, ele deixava a toalha molhada em cima da cama. E ele não se preocupava. Por quê? Porque a sua mãe, sua querida mamãe, pegava a toalha e colocava no cesto. Então não era a preocupação dele. Mas quando ele deixava a pasta aberta, a tampa aberta da pasta, o pai dele já cobrava: menino, tampa essa pasta, porque eu não quero perder a pasta. Então era uma cobrança. Então ele já nasceu com essa cultura. A esposa, quando era solteira, ela não ligava muito em deixar a pasta com a tampa aberta, mas morria de ódio quando o seu irmão menor, deixava a toalha molhada em cima da cama, porque ele não pegava, quem pegava era ela. Aí beleza, os dois namoram, noivam e casam, vão para a lua de mel, passa 2 semanas na lua de mel, e quando volta, primeiro dia em casa, o bonitão vai tomar banho, aí ele chega, pega a toalha molhada e joga em cima da cama. Ponto. Já estourou a 3ª Guerra Mundial. Aí depois, olha só que coisa interessante, brigado tal, de repente a esposa vai escovar os dentes e deixa a tampa da pasta aberta. Acontece uma outra guerra mundial. Perceberam que esse exemplo que eu dei, os conflitos são inevitáveis? Mas qual é o segredo de um bom relacionamento, de um ótimo relacionamento, de um péssimo relacionamento? É como você resolve os seus conflitos. É como você e a sua esposa, é como você e o seu marido sentam para conversar, para resolver essas questões, para se adequar. Quem vai ceder? Qual é o meio termo? O que eu tenho que aprender para agradar a minha esposa? E o que ela tem que aprender? O que a esposa tem que aprender para agradar o marido? Isso leva tempo. E para se chegar nesse processo, irmãos, é só pelo Espírito Santo de Deus. Nesse processo de conflito é que ocorre o que
é um fato muito triste, que é o divórcio. Muitas pessoas, quando divorciam, nós perguntamos, né? Por que você está divorciando? A pessoa diz assim: ah, é incompatibilidade de gênero, né? Não, espera, mas casou, noivou, pagou uma festa, e agora vai falar que tem incompatibilidade. Por que não percebeu isso no namoro, no noivado? Mas na verdade é porque está tendo um conflito e eles não estão conseguindo resolver esse conflito. E a pior resolução de conflito, né? O que é? Divórcio. Porque, irmãos, divórcio, pensa bem, divórcio, irmãos, não é solução. Divórcio é um remédio. É a última instância. Porque o divórcio, irmãos, ele traz consequências nefastas, consequências muito tristes para a família. E ainda mais se tiver filhos na jogada, se tiver filhos. Irmãos, repreenda esse sentimento que você tem: eu quero me divorciar. Risque essa palavra do seu calendário, da sua agenda, do seu dicionário. Risca essa palavra, porque, irmãos, é muito triste. Aqui eu estou falando para os irmãos que passaram por divórcio. Pergunta para eles se é fácil estar divorciado, se foi fácil esse processo de divórcio. Dá uma consultada para você ver, e você vai ver que sofrimento, que estresse, né? Que opressão, que pressão é passar por um processo de divórcio. Irmãos, busque sempre a unidade. Busque sempre viver em paz com seu esposo, viver em paz com a sua esposa. O apóstolo Pedro escreve em sua carta dizendo o seguinte: vós, maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas diante de Deus. Mas pense, é coisa séria. Imagina eu não estou bem com a minha esposa. Quero aqui aproveitar, dar um abraço, um beijo para minha esposa, eu te amo. Mas imagina, eu não estou bem com a minha esposa, estou brigado com ela. Irmãos, Deus não ouve nem a minha oração. Deus não ouve a minha oração porque eu estou brigado com ela. E você pode enganar pastor, você pode enganar os seus irmãos, as suas ovelhas, você pode enganar todo mundo, mas enganar a Deus você não engana. Deus sabe o que está acontecendo no meio da sua família. Deus sabe qual é o teu sentimento com a sua esposa. Então, irmãos, busque a unidade. Busque a unidade com a sua esposa. Busque a unidade com o seu marido. Aprenda a ter um só propósito, uma só visão. Esse processo de unidade, de ser uma só carne, é uma vida toda, irmãos. É uma vida toda. Então a primeira coisa que Jesus requer de nós, como família, é unidade. Busque a unidade da sua família. O segundo ponto, ou a segunda característica de um homem de Deus dentro da família, ou de uma mulher de Deus dentro da família, como família espiritual, é que nós tenhamos reverência às nossas funções, que nós tratemos as nossas referências, que nós tratemos as nossas funções não como uma função apenas, não, que nós tratemos as nossas funções como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como atitudes espirituais. Ser espiritual, irmãos, ter uma vida espiritual não é só orar e ler a Bíblia. Não. Isso é importante. Ir na igreja é importante. Ir na escola dominical, importante. Mas atividade espiritual também é amar a esposa. É ser submisso ao esposo. É ser obediente ao pai e à mãe. É ensinar o filho no caminho que deve andar. Isso tudo é atividade espiritual. Isso tudo, irmãos, é tarefa de Deus, é nossa tarefa. Deus nos deu essa tarefa. De antes de eu assumir uma igreja,
eu tenho que ser pastor da minha família. Antes de eu ser líder de qualquer coisa na igreja, eu tenho que ser líder da minha família, eu tenho que ser missionária da minha família, eu tenho que ser profeta da minha família, né? Então é ter reverência. E qual é o papel do homem da família? O papel do homem da família é ser sacerdote do lar. O que é ser sacerdote do lar? Irmãos, o sacerdote, ele tinha duas funções. Primeira função, na verdade 3 funções. Primeira função, interceder pelo povo. O sacerdote era uma pessoa na qual intercedia a Deus pelas pessoas. Um homem, um pai, um chefe de família, ele tem que ser intercessor. Ele tem que orar pela esposa, ele tem que abençoar os filhos, ele tem que orar a Deus: Deus, perdoa os pecados dos meus filhos, perdoa o pecado da minha esposa. Segunda função do sacerdote é de ser ensinador. Ele ensinava a lei. Nós, como sacerdote de Deus no nosso lar, nós temos que ensinar a lei para os nossos filhos, ensinar a lei para a nossa esposa. Irmãos, eu nasci, graças a Deus, no Evangelho. Na minha época se falava muito sobre culto caseiro. Hoje não se fala mais sobre culto caseiro. Faz, né? Mas entre família, né? Entre família, o pai, né? Naquela época não tinha internet, não tinha televisão. Então o pai, né? E ele não era pastor, era membro da igreja. Ele chegava, reunia a família: vamos ler a Bíblia, né? Vamos orar juntos, né? Vamos louvar os hinos da harpa, vamos fazer um culto aqui, né? Chamava os vizinhos, né? A igreja, a Assembleia de Deus já teve um crescimento assim, de famílias fazendo culto doméstico e os vizinhos se achegando, se convertendo, sendo curados, né? Isso através da família, né? Espalhando a bênção, né? Pregando o evangelho. Hoje não se fala mais disso nas igrejas, né? Então, o sacerdote do lar, ele tem essa função de ensinar. E a terceira era a saúde, né? Ele que analisava se a pessoa podia estar dentro da congregação ou não. Então, essas 3 funções. Então, nós somos sacerdotes do lar, irmãos. Nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, ensinar a nossa esposa. E como que nós vamos ensinar se nós não o conhecemos? Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra de Deus e sentar com a esposa e com os filhos e dizer: olha, eu tenho algo de Deus para passar para vocês, né? Então esse é o primeiro ponto. E qual é o papel das irmãs, das esposas? É de serem edificadoras do lar. Salomão, ele escreve que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Irmãos, eu nesse ano, graças a Deus, eu completei 13 anos de casamento. 13 anos. E eu posso falar para você, com todas as letras, que o segredo do meu casamento ter 13 anos é porque eu tenho uma mulher sábia do meu lado. Vocês, irmãs, têm um papel muito importante. Eu me lembro, vou contar algo para os irmãos aqui. Eu me lembro que eu fui assumir minha primeira congregação, no Jardim Morumbi. O pastor Rodolfo já teve a oportunidade de dirigir essa congregação do Jardim Morumbi. E eu me lembro que eu estava todo empolgado. Não, vou dirigir, né? Vou arrebentar, obreiro novo, né? Naquela sede de fazer a obra. E nós fomos conversar com o nosso pastor José Laércio. Deus abençoe a sua vida, pastor. Parecia que não era eu que ia assumir.
quem ia assumir era a minha esposa. Porque aquela conversa antes de você assumir uma congregação é aquela conversa que você, né? Você fica nervoso, você fica esperando, tal. E o pastor Laércio falou algo para minha esposa que eu nunca esqueci, nós sempre lembramos. Ele disse assim, que você, Eliana, vai ser o freio e o acelerador do seu marido. O freio e o acelerador. Vós, mulheres, vós, esposas, vocês são o freio e o acelerador do seu marido. Seu marido só fica com a embreagem. Com a embreagem e com o câmbio. Por quê? Porque quando o marido está empolgado demais, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, a esposa diz, eu tenho certeza que a irmã Andréia faz isso com o pastor Rodolfo também. Para! Opa! Calma aí! Tá voando demais, calma, né? Mas é o acelerador, quando a gente quer parar, quer desanimar, eu quero largar, que isso? Vamos! Acelera, meu amor. Vamos que eu estou junto com você. Então, irmãos, irmãs, vocês são aceleradoras e são o freio de seus maridos. Se o seu lar não está bem, quem sabe é você que está pecando em alguma coisa. Quem sabe você está falhando em alguma coisa. Então, o que Jesus espera de nós? Que nós tenhamos reverência com as nossas funções dentro da família. A terceira coisa que Jesus espera de nós como homens e mulheres de Deus dentro da nossa família é que nós sejamos referência, exemplos. Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele vai falar sobre os critérios para que um pastor possa consagrar, né? Um diácono, um presbítero, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E um dos critérios que ele coloca lá, irmãos, é um critério assim, que infelizmente muitos pastores não estão usando esse critério, porque se usasse esse critério, evitaria muita dor de cabeça. Se você está tendo dor de cabeça com seu obreiro, você que é pastor, está tendo dor de cabeça com alguém que é obreiro, se você usasse esse critério, você não ia ter dor de cabeça. Que Paulo ele diz, que todo obreiro, diácono, tanto presbítero, ele tem que governar bem a sua própria casa. Porque se ele não governa bem a própria casa, Paulo dizendo, o que dirá a família de Deus? Né? Então, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser referências. Primeiro, para os nossos filhos. Se eu perguntar para o seu filho, para a sua filha, como é você na sua casa? Não pense em você com o seu filho, não importa a idade que ele tenha. Não pense em você que o seu filho não tem inteligência. Tem. E ele está aprendendo tudo com você. O primeiro conselho que eu dou para que você possa ser referência, irmãos, nunca deixe o seu filho em casa. Eu aprendi isso uns 2 domingos atrás. Não deixe o seu filho em casa. Leva para a igreja. Mas pastor, ele faz bagunça. Não, leva para a igreja. Ah, pastor, ele não para quieto no culto. Leva para a igreja. Não importa, leva para a igreja. Porque, irmãos, é muito importante você criar no seu filho, na sua filha, essa atmosfera do culto. Porque sabe o que acontece muitas vezes? A mãe, o pai, o pastor, a pastora, o missionário, seja quem for, não leva para o culto, deixa em casa. Quando chega na adolescência, não quer mais ir na igreja. Aí você vai orar, né? Vai pedir oração. Irmãos, eu estou cansado de vir pessoas pedir oração para mim. Pastor, ora para o meu filho. Pessoas de igreja. Ora para minha filha, eu não quero mais saber de ir na igreja. E eu fico pensando, mas por que não quer saber de ir na igreja? Porque quando era criança, 5, 4 anos, que é quando a sua personalidade está sendo, né? Está sendo construída. Ele não foi criado num ambiente assim, você foi.
não deixa ver o culto, né? Aí quando vai crescendo, vai explicando as coisas. Ó, filho, explica o que é Santa Ceia, explica a importância de ficar quietinho no culto para ouvir a palavra de Deus, né? E sabe o que acontece também muitas vezes? Às vezes você leva o seu filho para o culto, você leva, dá glória a Deus, aleluia. Aí quando chega em casa, sabe o que acontece, pastor Rodolfo? Numa mesa como essa, taca a lenha no pastor, o pai e a mãe, fica falando mal do pastor, mal do líder, mal do que, que louvor horrível que cantaram hoje, né? Aí sabe o que acontece? A criança, irmãos, tem um subconsciente, um gravador. A criança, todo mundo tem um gravador aqui, ó, vai gravando. Aí quando chega na adolescência, não vai na igreja. Aí você fala, por quê? Porque na cabeça dela está dizendo que a igreja não é um lugar bom. Não é lugar bom, porque o meu pai na igreja é uma coisa, aqui em casa é outra. Na igreja, o meu pai e a minha mãe é amigo de todo mundo, chama todo mundo de irmão, de irmã. Mas aqui não é irmão, é inimigo, né? É inimigo, Irmãos, me desculpa, eu sei que talvez alguém tenha, eu quero vitória. Irmãos, como que você vai ter vitória se a sua família não está bem? Então seja referência para os seus filhos. A primeira, vamos dizer assim, que o primeiro público, as primeiras pessoas que tem que te valorizar como homem e mulher de Deus, não é a igreja não, irmãos. Não é estranho, não é pastor. As primeiras pessoas que tem que valorizar você e reconhecer o teu ministério é a sua família. É os seus filhos. É os seus filhos que tem que dizer, olha, o meu pai é um homem de Deus. A minha mãe é mulher de Deus. A minha mãe ora em casa. Eu nunca vi a minha mãe falar mal de ninguém. A minha mãe ora por todo mundo. Eu quero ser que nem a minha mãe. Eu quero ser que nem meu pai. Referência. Segundo ponto sobre referência, que nós devemos ser referência para os nossos filhos e também temos que ser referência para as pessoas em nossa volta. Irmãos, tem pessoas que passam na frente da casa do crente, ele pula a rua, muda de rua, porque ele diz, como é que pode ser crente se naquela casa é uma gritaria, que naquela casa o marido não trata bem a esposa, nem a esposa trata bem o marido, não cuida bem do marido, não cuida bem dos filhos. Como é que pode ser crente? Como é que vai na igreja? O povo pensa assim. Eu estava uma vez, até foi engraçado isso, eu estava no ponto de ônibus e estava esperando o ônibus com o meu vizinho. E ele perguntou para mim, Saulo, quanto tempo você tem de casado? E eu falei, 12 anos. Isso foi o ano passado. Ele se espantou. Como assim 12 anos? Eu estou com 1 ano casado, já quero enforcar minha esposa. Como que você está... Como que você aguenta? Qual é o segredo? Eu falei, meu irmão, o segredo é você ter unidade com a sua esposa. É buscar a unidade da sua esposa. É saber conviver com a sua esposa. Irmãos, eu penso assim que 13 anos, 12 anos, não é um ano muito bom. Não é um ano assim que a pessoa pode, nossa, 12 anos. Você vê, vocês percebem que a referência nossa de casamento, a cada ano vai se diminuindo, né? E eu fico pensando sobre essa geração que está por vir. E quais são as referências que elas estão tendo como família, né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, estão indo para 50 anos de casado. Minha sogra, o meu sogro também estão indo para quase 50 anos de casados. Olha que referência que eu tenho. E hoje, irmão, está difícil. Está difícil, porque as pessoas hoje não estão mais sendo referências. Estão sendo mau exemplo. Você é um bom exemplo? Será que alguém pode reconhecer você pelo seu bom exemplo? Pela forma que você trata a sua esposa, pela forma que você trata o seu esposo, né? Tem pessoas que estão te observando.
os vizinhos estão te observando, os seus companheiros de trabalho estão te observando. Como que você está? Deus está te cobrando isso hoje, Deus está nos cobrando isso hoje. É muito fácil falar, eu sou homem de Deus, e não tratar bem a minha esposa. Mas Deus está nos observando. Aleluia. A quarta característica de uma família cheia do Espírito Santo, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, dentro de uma família, é que a honra é um ambiente de honra. E é uma coisa terrível, né, irmãos? Paulo diz aqui, né? Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Irmãos, você pode até pensar, mas meu pai não foi um grande homem, meu pai foi ruim comigo, minha mãe foi péssima comigo, como que eu vou honrar eles? Irmãos, é a palavra de Deus. Não importa se o seu pai é crente ou não, não importa se o seu pai, a sua mãe são pessoas, foram bons pais ou boas mães, não importa, você tem que honrar. Esses dias, ano passado, eu socorri um senhor. Esse senhor, ele tem 67 anos, ele caiu na rua, e eu fui socorrer ele com um monte de sacola, e eu queria levar ele para casa, ele não quis, falou, chama um táxi para mim. Eu chamei um táxi para ele, e ele contou a história dele, que ele ficou muito doente, e quando ele casou com a esposa dele já tinha filhos de outro relacionamento, e ele nunca se deu bem com seus enteados, nunca se deu bem. E um dos seus enteados, que na verdade era uma enteada, a mais velha, brigava muito com ele, discutia muito com ele, tanto é que ela saiu de casa, foi embora para o Rio Grande do Sul. E ele ficou muito doente, mas ficou muito doente mesmo, a ponto de parar no hospital e parar na UTI. E pela surpresa dele, essa sua enteada, saiu do Rio Grande do Sul e foi cuidar dele. Porque a sua mãe, muito idosa, não tinha estrutura para ficar cuidando dele, então ela foi. E ficou lá todos os dias, pastor Rodolfo, ele contando para mim. Todos os dias, da UTI para a enfermaria, até em casa, ela ficou cuidando dele. E aquilo o surpreendeu tanto, que ele chorou e pediu perdão para ela. Ele falou isso para mim, que teve que pedir perdão para ela, por tudo que ele fez de errado, por tudo que ele fez de mal para ela. Ele falava para mim que o senhor negava comida para ela. Foi ruim mesmo, teve, sabe, aquela coisa assim de rivalidade. E eu fiquei pensando, indo para casa, glorificando a Deus por esse bom exemplo. E é assim que nós devemos ser com o nosso pai e com a nossa mãe. Honrar eles, irmãos, ajudar eles. Sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente vai visitar a casa do pai e a gente vai que nem um furacão. A gente entra na casa do pai e vai embora e não conversa com o pai. E quando fica na casa do pai e da mãe, a gente fica aqui, né? Não dá atenção. Irmão, você acha que o seu pai e a sua mãe vai viver para sempre? Anne Frank, que foi... há um livro chamado Diário de Anne Frank. Ela foi uma jovem que viveu no Holocausto, no campo de concentração, onde os nazistas, né, pegavam os judeus e colocavam nesse campo. E ela escreveu um diário. E nesse diário ela diz que os mortos recebem flores, porque a dor do remorso é muito grande. Irmãos, não espere você valorizar o seu pai e a sua mãe quando eles estiverem no caixão. Não espere dizer, meu pai, eu te amo, minha mãe, eu te amo, quando eles estiverem sendo velados. Não, irmãos.
Valoriza agora, quando eles estão vivos. Valoriza, vai lá, sabe, essa semana. Vai lá, dá um abraço nele, diz: ó, mãe, obrigado. Posso te ajudar? O que está faltando? Posso te ajudar? Está faltando alguma coisa para a senhora, para o senhor? Ah, mas meu pai não... Irmãos, não passa essa vida sem falar com seu pai, com a sua mãe. Honra eles, porque há uma promessa aqui, que quando eu honro meu pai e a minha mãe, quando eu escuto, Deus nos honra com os dias da terra. Sábado nós estávamos ouvindo uma palavra do pastor Eduardo Fogaça, homem de Deus. E ele falou uma coisa que eu fiquei revoltado comigo, que ele diz que quando ele chegou na adolescência, ele não ouviu o pai dele, porque ele achava que tinha razão. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Aí depois, quando a gente fica mais velho, né, fica mais maduro, a gente fica pensando: meu Deus, por que eu não ouvi o meu pai? Né? Por que eu não ouvi a minha mãe? Ó, quão limitado eu sou, né? Para não falar palavras que a gente fala, né? Meu Deus, como que eu não pensei? Por que eu não ouvi o meu pai e a minha mãe quando eu estava ali? Mas, irmãos, aprenda a amar o teu pai, a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra. E a quinta característica, na qual, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, Deus espera de nós, é que o nosso ambiente seja um ambiente de perdão. Se tem um ambiente na qual o perdão ele tem que ser mais exercitado, e ele é mais exercitado, é num ambiente de família. O segredo de um casamento feliz é pensar em quantas vezes você tem que perdoar sua esposa e em quantas vezes ela tem que te perdoar. E quanta amargura, quanta mágoa tem, irmãos, em muitos casamentos por aí. Quantas coisas ruins o nosso coração guarda, porque nós juntamos, né, a mágoa da esposa, mágoa do esposo, mágoa dos filhos. Existem famílias que não se falam há muitos anos. Existem famílias que não se falam há décadas, porque a mágoa, então, irmãos, não permita que a mágoa, que a falta de perdão, que a amargura entre no seu lar. Porque, irmãos, nós somos falhos. Eu posso errar com a minha esposa, como também a minha esposa pode errar comigo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu perdoei ela. Mas ela também multiplica por um triplo quantas vezes ela teve que me perdoar, né? 70 vezes 7, às vezes estoura lá em casa, né, a quantidade. Então você vê, irmãos, é isso. E houve uma história, eu quero encerrar com essa história sobre a questão do perdão. O primeiro encontro de casal que eu fui no casamento, encontro de casamento e tal, e uma líder de louvor contou essa história, e eu guardei no meu coração, e eu quero contar para você, para nós encerrarmos e orarmos aqui pela sua família, por você. Tinha um casal que estava indo para uma festa, pastor Rodolfo. Estava indo para uma festa. Deixaram os filhos na casa do vô e foi para a festa. Aí o marido, dirigindo, falou: vou pegar um atalho para a gente chegar mais rápido. A esposa disse: não, meu marido, pega o caminho normal. Não, eu vou pegar um atalho porque eu já sei, já vi no Google lá, e esse caminho nós vamos chegar mais rápido e tal. Não, tá bom. E ele pega o atalho. Quando ele pega o atalho dá errado, porque ele vai parar no meio do matagal.
Aí ele olha para a esposa e fala: nossa, eu acho que nós vamos ter que retornar e pegar o caminho. E ele retorna, já esperando a esposa, o ataque da esposa, né? Já esperando a esposa já fulminar ele. Só que a esposa fica de boa, a esposa fica tranquila, e ele fica meio cabreiro, ele fica meio assim: meu Deus, mas espera aí, ele não vai brigar comigo? Não, qualquer hora ela vai brigar, vou ficar quietinho. Aí eles vão na festa, chegam na festa, curte a festa muito legal, e eles voltam, vai para a casa do vô, pega os filhos, chega em casa, coloca os filhos na cama, e eles vão para o quarto, e ele incomodado, pensando: meu Deus, ela não brigou comigo. Pergunta ou não pergunta? Se fosse eu, não perguntava, mas ele perguntou. Ele chegou e disse assim: esposa, posso te fazer uma pergunta? Pode, meu amor. Por que você não brigou comigo? Por que você não chegou para mim e disse: olha, você está errado, nós vamos perder o tempo da festa? Por que você não brigou comigo, esposa? E essa esposa, muito sábia, por sinal,